Você tem a certeza de que vem comprando exatamente as mesmas coisas todos os meses e tem faltado dinheiro? Olha, pode ser a inflação. Mas fique em paz que eu vou ajudar você. E para isso nós vamos falar neste vídeo o que é inflação, como a inflação impacta na nossa vida, por que é tão importante acompanhar a inflação, como são calculados os índices de inflação e por que a inflação sobe, por que a inflação desce e, é claro, eu vou passar dicas para você se proteger dessa força oculta e tão perigosa. A inflação é o aumento contínuo e generalizado nos preços da economia, e no nosso caso, da economia brasileira. E não é um aumento aqui e acolá, é um aumento em diversos produtos e que se estende ao longo do tempo. Ela é medida através de um índice de preços e o mais conhecido aqui no Brasil é o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA. Pois é, existem diversos índices de inflação aqui no Brasil e alguns deles são o Índice de Preços ao Consumidor Amplo, o IPCA, que é calculado pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, o Índice Nacional de Preços ao Consumidor, o INPC, também calculado pelo IBGE, os IGPs, desenvolvidos pela Fundação Getúlio Vargas, o IPC, também divulgado pela Fundação Getúlio Vargas, o IPC-FIP, Índice de Preços ao Consumidor, calculado pela Fundação Instituto de Pesquisas Econômicas. Esses são alguns exemplos dos principais índices de preços aqui no Brasil. O IPCA, por exemplo, é o índice mais popular de todos aqui no Brasil. E ele foi até apelidado de inflação oficial, porque ele serve como base para que o governo e o Banco Central planejem as suas políticas. Os investidores também precisam acompanhar esse índice, porque diversos investimentos têm sua rentabilidade vinculada, atrelada, dada pelo IPCA, como é o caso do Tesouro IPCA. Já o IGPM é muito utilizado para o reajuste dos aluguéis. Vamos falar de mais um, o INPC, que em geral é utilizado para reajustar os salários. Portanto, acompanhar os índices de inflação irá ajudar você a se planejar melhor em relação ao seu salário, aos seus gastos, aos seus investimentos e até acompanhar melhor as políticas implementadas pelo governo. Como há muitos índices de inflação, vamos focar no mais conhecido, o IPCA. E vale pontuar que cada um dos índices de inflação tem uma metodologia diferente de cálculo. De acordo com a metodologia adotada pelo IBGE, o propósito do IPCA é medir a variação de preços de um mês para o outro de uma cesta de produtos que é consumida por nós. E nessa cesta entram diversos itens, como por exemplo arroz, feijão, gastos com saúde, escola, conta de luz. E aliás, a conta de luz aumentou muito, portanto é importante que você desenvolva estratégias dentro da sua casa para economizar energia. Mas que cesta é essa? A cesta é definida a partir da pesquisa de orçamentos familiares, a POF, que coleta o que consumimos e o quanto da nossa renda é gasta com cada item de consumo. E por que o IPCA tem em seu nome essa denominação amplo? Porque a população-alvo para a montagem desse índice são as famílias que ganham entre 1 e 40 salários mínimos. É amplo, qualquer que seja a sua fonte de renda. O IBGE, então, coleta os preços dos produtos dessa cesta dos dias 1 a 30 de cada mês em lojas,
locais de prestação de serviços e distribuidoras de serviços públicos como água e energia. O IBGE também seleciona algumas regiões para fazer essa coleta de preços e atribui um peso a cada uma das regiões. Em relação à cesta de produtos, a minha cesta, a sua cesta, pode ser diferente daquela definida pelo IBGE. E algo interessante de ser feito é acompanhar mensalmente os seus gastos dentro das categorias de supermercado, saúde, transporte, mais o que você tiver de gastos, para verificar se esses valores estão aumentando ou diminuindo. Assim você poderá fazer um controle dos seus gastos e planejar algumas estratégias caso esses gastos estejam aumentando. Mas precisa fazer exatamente com os mesmos produtos, porque se você comparar banana com laranja, com maçã, não vai dar certo. Então o que você gasta, as mesmas coisas que você gasta todo mês, você coloca em determinadas categorias, supermercado, saúde, né, e tudo mais que você tem de gasto. E aí você vai acompanhando. Assim, você monta uma foto das oscilações dos seus gastos e pode se planejar melhor financeiramente. Mas por que a inflação sobe, por que a inflação desce? Lembra do nosso vídeo sobre a taxa Selic? Lá nós falamos um pouquinho sobre a inflação, que pode ser gerada por um aumento no consumo geral que se torna superior à capacidade de produção dos produtos e serviços por parte das empresas. Então, a probabilidade de acontecer esse tipo de inflação, chamada de inflação de demanda, aumenta quando a economia está aquecida, produzindo próximo do pleno emprego. Mas não é só o aumento do consumo que causa a inflação. Ela pode ser gerada também pelo lado da oferta, o que podemos chamar de inflação de custos. Neste caso, o consumo permanece o mesmo, já os custos para produzir os produtos e serviços aumentam. Por exemplo, na década de 1970, com as crises do petróleo, o preço do petróleo disparou e as empresas que precisavam utilizar gasolina e diesel em seu processo produtivo tiveram que repassar esses aumentos aos preços dos produtos e serviços que ofertavam. Então, seguem algumas dicas para você se proteger. Primeiro, invista o seu dinheiro. Quanto maior a inflação, mais se perde dinheiro, deixando o dinheiro parado na conta corrente ou gastando com coisas desnecessárias. E também investindo seu dinheiro em investimentos que te ofereçam uma rentabilidade abaixo da inflação. Sim, quando você for aplicar o seu dinheiro, já pensa na inflação. Nos últimos 12 meses, contando junho desse ano, 2021, a inflação acumula uma alta de 8,35% no período. E aí a gente está falando do IPCA. Já a previsão de fechamento para esse ano de 2021 do IPCA, de acordo com expectativas de mercado que constam no relatório do Banco Central, é de 6,07%. Como não sabemos o quanto o IPCA vai fechar para esse ano, nós podemos nos planejar com a expectativa de mercado de fechamento de 6,07%. O cálculo da rentabilidade real, ou seja, descontando a inflação, é um pouquinho mais complexo do que isso. Mas para você ter uma ideia, você pode fazer uma continha bem básica. Vamos supor que tenha um investimento que pague 8% ao ano e que a expectativa de fechamento da inflação, do IPCA para este ano 2021, seja de 6,07% ao ano. Você vai fazer uma continha básica de menos 8% menos 6,07%, o que dará um ganho real esperado de
1,93% ao ano. Então fica aí a dica. Antes de decidir entre um e outro investimento, faz a continha descontando a inflação. Economize na conta de luz, que inclusive está muito cara. Substitua produtos e marcas. Por exemplo, se você costuma consumir um determinado leite de uma marca e existe um outro similar de uma outra marca com um preço melhor, mais barato, substitua. Assim você consegue dar uma balanceada nos seus gastos. Compre no atacado, em grandes quantidades, pode ser uma boa opção. E se você encontrar um produto, um conjunto de produtos a um preço mais barato, olha, estocar pode ser vantajoso. E se você tem aí alguma ideia para se proteger da inflação, compartilha com a gente aqui nos comentários. Vamos nos ajudar e passaremos por mais essa. Não se sabe se a inflação vai continuar subindo, mas o que eu sei é que ela vem subindo. Então, atenção e vamos nos proteger. Um forte abraço para você e eu te espero aqui para o próximo vídeo.